E o café é a bebida mais consumida aqui no Brasil, só perdendo espaço para a água, todo mundo já sabe. Mas você conhece a história deste líquido após a sua chegada ao Brasil em meados do século XVIII? Sabia que já foi considerado ouro preto? Quer saber mais? Pega a pipoca, sente no sofá e vem comigo. Eu sou a professora Dani Freitas e esse é o canal Educando com Amor. É inacreditável, mas sim, depois da água, o café é a bebida mais consumida no Brasil. Em média, o brasileiro toma de 3 a 4 xícaras por dia. Apesar de não existirem registros oficiais que comprovem sua origem, muitos pesquisadores acreditam que o café é uma planta nativa de uma região africana onde hoje se localiza a Etiópia. Segundo uma lenda sobre sua origem, quem descobriu que a planta poderia ser consumida foi um pastor de animais da região. Ele levou seus animais a um pasto cheio de arbustos e achou que ali seria um bom local para alimentar suas cabras. Ao consumir partes das plantas que continham frutos, o pastor percebeu que suas cabras ficavam mais agitadas à medida que mastigavam esses frutos. Intrigado, pegou partes da planta e entregou ao monge da região, que achou, de cara, que a planta possuía algum poder malévolo e lançou a amostra na fogueira. Mas o café passou a encantar os monges da região quando começou a exalar o seu odor característico de grão torrado. Há várias outras lendas sobre esse produto. Se você conhecer outras, deixe aqui embaixo nos comentários para a gente poder compartilhar mais conhecimentos com o mundo. Anos mais tarde, os árabes passaram a consumir como bebida. O nome da planta era kahwa e a bebida, kahwa, que significa força. O café também era conhecido como o vinho das Arábias e a partir do século XIV passou a ter valor comercial. No início, os ambulantes penduravam a cafeteira no pescoço para vender. Porém, apesar de passar por comercializações em vários países do Oriente, foi no Ocidente que ele se popularizou, na época da Revolução Industrial, pois os italianos desenvolveram máquinas para que os processos de produção da bebida fossem mais ágeis. Mas o café não caiu no gosto de todos, por causa de seu sabor amargo. Apesar disso, era ingerido como chá e, em outros momentos, como remédio. A chegada do café ao Brasil vem com infinitas histórias narrando conflitos de interesse. O primeiro estado brasileiro a receber uma muda de café foi o Pará, trazido em 1727 por Francisco de Melo Palheta. Enquanto na Europa o consumo do café era completamente popularizado, aqui no Brasil ainda iniciava sua trajetória. João Roberto de Castelo Branco foi nomeado para trazer essas plantações para o Sudeste, iniciando então o cultivo do café arábica. Porém, aqui no Brasil, o consumo da bebida até então era muito baixo e praticamente toda a sua produção era exportada para a Europa e os Estados Unidos. A produção do café no Brasil se deu em larga escala a partir da Baixada Fluminense e do Vale do Paraíba, e foi beneficiado pela cultura escravagista da época. Mas para que houvesse seu plantio, muita vegetação nativa precisou ser destruída. O ciclo do café era longo. Após o plantio, era necessário esperar em média de 5 a 6 anos para que pudesse se iniciar sua colheita, e que era feita manualmente pelos escravos. Depois de separados dos galhos e folhas, os frutos eram lavados para a eliminação de impurezas. Após esse processo, os frutos eram espalhados em grandes terreiros para secagem. E somente a partir daí eram descascados, ensacados e enviados para a cidade. Essa é a época dos famosos barões do café, que faziam questão de esbanjar riquezas para demonstrar poder.
Como falei um pouco antes, quem dominava a mão de obra eram os escravos. E para registrar, o transporte inicial dessa produção também era algo de responsabilidade do negro escravizado, que usavam mulas para carregar a distâncias maiores. Nessa época, os tropeiros também trabalhavam muito nessa logística. Mas o aumento da produção cafeira fez com que fosse necessário dar início ao processo de modernização do transporte e, para isso, o governo passou a incentivar a construção de ferrovias para que houvesse mais agilidade no transporte. E assim foi feito. E em 1852, Irineu Evangelista de Souza, ou como conhecemos, o famoso Barão de Mauá, construiu a primeira ferrovia do Brasil no Rio de Janeiro. Assim, agilizou o transporte e o escoamento da produção. Outras ferrovias foram construídas mais tarde. Lembrando que, apesar da grande produção de café que havia no Brasil, a maior parte desses grãos eram exportados para a Europa e aos Estados Unidos, e o transporte principal ainda eram os navios e as embarcações. E com relação à mão de obra, o cenário começou a mudar, quando a Inglaterra passou a proibir o tráfico negreiro. Deixaremos no card um vídeo que fala sobre esse assunto. Sem muita mão de obra escrava e com o mercado escravagista aumentando o valor comercial do escravo, sabe aquela história de lei da oferta e da procura? Bom, com menos escravos negociáveis, o mercado interno viu uma oportunidade de altos rendimentos. Foi então que os grandes fazendeiros, os barões do café, passaram a cogitar a possibilidade da imigração. Elaboraram então um projeto onde se estabelecia uma espécie de cooperação, ou seja, seria criado um sistema de parceria com os colonos imigrantes. Essa parceria consistia nos fazendeiros empregarem a mão de obra dos europeus. Nesse acordo, o fazendeiro pagaria todas as despesas com a viagem com a acomodação destes trabalhadores. E os imigrantes, ao chegarem aqui, trabalhariam até quitar seu débito com seus empregadores e, ao saldar a sua dívida, participariam dos lucros obtidos na plantação. Porém, foi uma tentativa um tanto quanto desastrosa, pois vale lembrar que os fazendeiros ainda possuíam uma estrutura escravagista em seu comportamento, e isso fez com que os colonos imigrantes estivessem em grandes desvantagens, pois trabalhavam nas mesmas condições dos escravizados, e mês a mês suas dívidas permaneciam abertas, pois precisavam abrir novo preceito quando, sem dinheiro na mão, precisavam suprir suas moradias com alimentos e vestuários. Essa estratégia de certo que foi abaixo. Mas ainda assim, os fazendeiros não aceitavam pagar ao negro um salário para que ele fizesse aquilo que ele sabia fazer. Dentro daquela visão completamente racista e bem aceita entre os brancos da época, o que desejavam era eliminar o povo africano do Brasil. E após 1888, quando foi assinada a Lei Áurea, ficou bem acentuada essa visão, pois com a liberdade da escravidão, o negro passou a viver um outro dilema. Não havia nenhuma política de inserção social do alforriado e, tecnicamente, a Lei Áurea só foi um chute no traseiro do escravizado, sem nenhuma perspectiva de meios de sobrevivência. Enquanto isso, os fazendeiros continuavam sem mão de obra, e o único jeito para eles foi novamente pensar na imigração, mas dessa vez sob um novo contrato de assalariado, deixando de fora mais uma vez os negros africanos e seus afrodescendentes, que não possuíam mais trabalho e não tinham como se sustentar. E com relação ao codinome Ouro Preto, creio que você já deva ter entendido por que era chamado assim. O café alavancou o crescimento da região sudeste e, graças a ele, muitas riquezas foram acumuladas nessa região. Deixem sugestões lá no Telegram de mais assuntos que poderíamos explorar aqui no canal. Deixarei o link aqui embaixo na descrição. Se chegou até aqui, deixa seu like. Obrigada pela audiência e beijinhos da Pro!